Olá, pessoal. Nós chegamos até esse ponto, né, onde a gente já trabalhou com os conceitos de rotas, de controladores, noções básicas do Prisma, né? Então, nós construímos juntos aí nas videoaulas, tanto a parte de cadastro, autenticação, né? Depois eu dei algumas diretrizes para vocês também trabalharem com algumas rotas, né, para controle de perfil. E de agora para frente, né, vocês têm um trabalho prático para desenvolver, né? Então, até pegar o enunciado aqui rapidinho e dar uma passada, né? Então, vocês vão adicionar aqui mais algumas funcionalidades, né? Então, por um acaso, deu exatamente 10 funcionalidades que vão se traduzir em 10 rotas, na verdade, né? Na nossa aplicação back-end. E a maioria das coisas que vocês vão fazer é basicamente reaplicar os conceitos que vocês já viram, né? Mas como tem algumas coisinhas diferentes, às vezes uma funcionalidade ali vai exigir você trabalhar com alguma coisa um pouco mais heterogênea, né, do que a gente vem vendo. Então eu vou gravar algumas videoaulas de agora para frente, só que elas vão ser mais assim. Eu não vou desenvolver a funcionalidade completa, eu vou dar dicas, né? Como se vocês estivessem desenvolvendo aquela funcionalidade com uma certa assistência, né? Então eu vou estar dando dicas de, essa funcionalidade você vai ter que usar isso daqui, né? Aqui você vai ter que fazer isso, tá? Mas eu não vou fazer assim de ponta a ponta a rota para você e a funcionalidade em si, tá bom? Então são videoaulas para ajudar vocês a desenvolver o trabalho prático, beleza? Então, aqui no enunciado, né, eu especifiquei as funcionalidades e como é uma API que vai ter que comunicar com o front-end, vocês têm uma disciplina aí a disciplina de PTAC também rodando em paralelo, né? Então, para tudo se conversar bem direitinho, eu estou fornecendo aqui as rotas, né? Da forma que vocês devem trabalhar de forma bem especificada, tá? Pode parecer que, bom, é um enunciado gigantesco, quer dizer que o professor está querendo dificultar a nossa vida. Não, pelo contrário, tá? Eu poderia fazer esse mesmo enunciado em uma página, só que muita coisa ia ficar em aberto e aí vocês iam começar a enfrentar problemas ali na implementação da aplicação principalmente na hora de comunicar com o front-end. Então, para não ter erro, tá? Eu detalhei bem, né, as rotas, é, essas rotas, né, do jeito que elas estão aqui, também vai estar à disposição do professor de PTAC, tá? Então, é uma forma de a gente trabalhar certinho ali em cima da especificação para não ter conflito ali, né? Você chamar as coisas de um jeito no front-end e do outro jeito aqui no back-end e acabar não se conversando direito. Então, veja bem, então aqui está bem especificado, né? A funcionalidade de ver perfil. Então, você vai ter a rota ali, a barra perfil, né? Que vai ser obrigatório o usuário estar autenticado, né? Então, aquele token lá no post não precisa estar especificado, ou no seu front-end, né? Não precisa enviar nada na requisição, e na resposta precisa ter exatamente isso. Então, vocês vão desenvolvendo a aplicação seguindo certinho o que está descrito aqui, essa especificação da rota, tá? Para evitar problemas. Beleza? Então, como está tudo bem especificado, é uma coisa a menos para vocês se preocuparem. Se vocês fizerem exatamente nesse formato, vai reduzir para um décimo a quantidade de erros que vocês teriam, tá? Sem essa especificação. Enfim, então vamos ao que interessa, né? Então vocês vão estar lendo esse enunciado, vão estar desenvolvendo, né? E eu fiz aqui um pequeno diagrama também de casos de uso, né? Na verdade, o diagrama de caso de uso aqui é focado só no back-end, né? Como se cada rota fosse um caso de uso, né? Não é a representação perfeita, né? Não é a aplicação adequada para um diagrama de caso de uso, mas para o nosso caso aqui talvez funcione bem para resumir as funcionalidades e qual funcionalidade cada ator pode acessar, tá? Então, pois bem, uh, deixa eu ver aqui. A gente já tem, ó, cadastro e login já estão feitos, né? A parte de perfil, eu já fiz uma videoaula com as diretrizes para vocês desenvolverem, então acredito que já está pronto também, né? Aqui esses dois aqui, tá? E aí, vocês podem continuar daqui, não precisa fazer, não tem uma ordem exata, né? Só tem algumas coisas que são assim lógicas, por exemplo,
para você trabalhar com reservas, né? Então aqui são as rotas de reserva, né? Aqui também, né? Para você trabalhar com reserva, primeiro você vai ter que fazer a parte de mesas, né? Porque não tem como você reservar mesa sem que a entidade de mesa já esteja pronta e você tem algumas mesas cadastradas. Então, assim, é mais esperado, né? Faz mais sentido vocês já começarem a trabalhar com as rotas que são relacionadas à mesa, principalmente o cadastro de mesa que está aqui atrelado especificamente ao administrador, tá? Enfim, mas aí, assim, depois que você cadastrou mesa, você pode desenvolver qualquer funcionalidade aí, né, na ordem que você preferir. Eu vou tentar gravar as videoaulas agora, de agora para frente, seguindo uma ordem que também faça sentido na medida do possível, mas vocês não precisam se aprender rigorosamente a ordem que eu estou passando as coisas, tá? Eu só fiz aqui um catálogo de coisas que vocês provavelmente não vão saber ainda e vou gravar alguns vídeos aí para dar um suporte. Bom, então vamos lá. A gente não tem ainda os models para mesa e para reserva, né? Então, são esses daqui, certo? Então, vamos já criá-los, né? Então, eu vou vir aqui no meu código. Eu vou começar primeiramente por mesa, porque mesa não tem... mesa também não tem chave estrangeira, né? Então é mais fácil. Então, model mesa, né? Logo abaixo de usuário, a gente vai colocar um ID, da mesma forma que a gente fez com o usuário, né? Então, ID, colocar auto-increment também, né? Então, default auto-increment. O que mais que mesa tem, né? Isso daqui é basicamente o que eu coloquei aqui no diagrama. Tá? Então, mesa tem código e número de lugares. Então, beleza. Código, que eu vou colocar como string, porque aí o administrador, quando for cadastrar a mesa, ele pode colocar o que ele quiser no código da mesa, né? Por exemplo, poderia ser um restaurante ali que as mesas são nomeadas por linha e coluna, então pode ter algum caractere ali misturado, então ele tem liberdade para colocar o que quiser aqui nesse código, tá? Número de lugares, né? E aqui é um inteiro, né? E aí, enfim, a gente chega aqui no model reserva, né? O model reserva é aquele model que vai acabar conectando mesa ao usuário, beleza? Então, model reserva. E aí, de novo, vou até copiar aqui em cima, que vai ser igual, id, ok? E aí, vamos lá. Nós vamos ter uma informação muito importante na reserva, que é a data, né? Para qual data aquela mesa foi reservada. Então, vai ser do tipo date time, tá? Que o Prisma suporta. Número de pessoas, inteiro. Aí eu vou ter um atributo aqui, né? Eu vou até colocar um comentário para ficar bem fácil de entender o que ele está fazendo, né? Ó, true quer dizer que a reserva ativa, quer dizer que a reserva está ativa, né? Aí vamos colocar aqui, ó, false. É só um comentário para a gente entender o que isso significa. False, reserva cancelada, né? Uma coisa que vai poder acontecer no nosso sistema. Então, a gente vai ter esse atributo especificamente para isso, tá? E aí, por padrão, né, a reserva, quando acabar de ser cadastrada, ela vai vir como true. Então, por padrão, se a reserva existe, ela está ativa, tá? E aí, pessoal, essas aqui são as informações básicas da nossa reserva, né? Número de pessoas, status, data. Agora a gente chega numa parte mais delicada, que é a questão das chaves estrangeiras, tá? Então, eu preciso ligar a minha reserva a um usuário e a uma mesa, tá? Isso a gente vai fazer por meio de uma chave estrangeira. Então, vamos criar essas chaves aqui, né? Então a gente vai ter um campo aqui, ó, usuário. Eu vou colocar um pouquinho diferente no diagrama aqui, pessoal, porque na escrita do código no JavaScript eu acho que fica mais legal, entendeu? Mais natural, tá? Esse padrão aqui a gente usa mais em bancos de dados, mas como a gente está usando aqui esses nomes para os dois lados, né? Tanto é o nome da coluna quanto é o nome do atributo no JavaScript. Então, aqui eu vou colocar dessa forma. Então,
Aqui tem que ser o inteiro, né? Porque a gente vai guardar o valor de um ID do usuário e IDs são inteiros, né? Então tem que seguir o tipo ali do ID do outro model, tá? Então, usuário ID. E aí eu preciso falar para o Prisma que isso aqui é uma chave estrangeira. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui um usuário, tá? Veja só, é como se eu estivesse colocando uma instância de usuário, né? Eu estou indicando que aqui dentro de reserva a gente vai ter uma instância de usuário, vai ter um usuário real, né, com dados ali. Então toda reserva está ligada a um usuário específico, que vai ser do tipo usuário, tá? E aí a gente cria aqui a relação. Então você vai colocar arroba relation, tá? Fields. Aí, ó, vou dizer que esse meu campo que eu acabei de criar aqui, né, em reserva, ele faz referência, então referências ao quê? Ao campo ID do usuário, tá bom? Então eu estou ligando isso daqui ao ID do usuário, beleza? Vou fazer o mesmo processo aqui para mesa, então só alterar aqui, ó. Tá, então mesa ID inteiro, do tipo mesa, relation, fields, mesa ID, certinho. Então eu estou conectando, né? Estou ligando aqui minha reserva, tanto ao usuário quanto a mesas. Só que o Prisma também obriga a gente a colocar, indicar aqui nos outros modelos que a gente vai ter essa ligação, tá? Para que isso serve? É uma forma de, lá na frente, quando a gente estiver desenvolvendo, sempre que eu tiver um objeto usuário, eu consigo capturar a partir dele, né? Quais reservas ele já fez, tá? E sempre que eu tiver um objeto mesa, eu consigo capturar a partir daquela mesa quais reservas já foram vinculadas. Eu consigo capturar de uma forma bem simples, tá? Mas para isso, né, eu sou obrigado aqui a colocar, a indicar que o usuário vai estar ligado a reservas, né? Então a gente tem que colocar essa ligação dos dois lados, tá? Então, bom, o usuário vai estar ligado a reservas, por isso a gente coloca aqui, ó, reservas e esse vetor. E mesas também, né? Mesas poderão estar ligados a reservas. Beleza? Então, é isso. A gente coloca a relação aqui, né? E aí a gente tem que colocar no sentido contrário também nos outros models, né? Então, beleza. Vamos fazer a migration, a migrate desses models para o banco de dados, né? Então, mesmo processo que a gente já tinha feito inicialmente. Então, npx prisma migrate dev, a gente dá um nome para essa migration, né? Esse nome ele vai guardar aqui dentro do arquivo como histórico, né? Então eu vou colocar aqui, ó, create mesa and, tá? Que não posso separar por espaço, tá, pessoal? Por isso estou colocando underline. O nome aqui da migration não pode ter espaço. E reservas, beleza? Ele vai fazer a atualização do banco, incluindo esses dados. E certinho. Eu posso, para testar aqui, eu posso rodar um npx Prisma Studio. Vamos lá. Ele abriu aqui no meu outro navegador. E aqui está, né? A gente tem um usuário cadastrado, né? E agora, além do usuário, a gente tem, ó, reserva com ID, data, número de pessoas, status e, olha só, o ID do usuário, e ele vai me fornecer sempre um vetor dos usuários que estão ligados a essa reserva, né? Mesa e também, né, qual é a mesa que está ligada a essa reserva. Perdão, né, não seria um vetor, seria simplesmente um objeto, tá? Aí no sentido contrário, se eu abrir mesa, por exemplo, né, ID, código, número de lugares, e aqui sim, como uma mesa no decorrer de sua história, ela vai poder estar ligada a várias reservas, né? Não no mesmo dia, mas, né, de um dia para o outro, uma mesa vai podendo ser reservada várias vezes. A gente vai ter aqui, ó, um vetor de reservas
né, que para a gente poder navegar de forma mais fácil. Beleza? Então, models devidamente criados, né? E até a próxima aula.